Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Documento 6, 25 de agosto de 1917, Fátima. O jornal O Ouriense publica a carta do Padre Manuel Marques Ferreira, pároco de Fátima, ao redator deste jornal, a defender-se da acusação de cumplicidade com o administrador de Vila Nova de Orém no rapto dos videntes no dia 13 de agosto de 1917. Bem, então vamos continuar aqui com a nossa leitura dos documentos que estão nesta documentação crítica de Fátima. E esta carta do pároco de Fátima era a defender-se da acusação que estava a ser alvo de cumplicidade com o administrador de Vila Nova de Orém, porque, como vocês sabem, no dia 13 de agosto, quando os videntes iam para o lugar onde ia-se dar as aparições, eles foram praticamente raptados pelo administrador, levados para Vila Nova de Orém, quase que uma maneira do Estado tentar, como quem diz, retirar os videntes do local das aparições como forma de mostrar o seu poder quase contra o divino. Só que, entretanto, houve aqui vários acontecimentos que levaram com que quem ficou com o ónus da acusatório foi o padre, o pároco, como muitas vezes acontece hoje em dia, não é? Há ordens estatais, mas muitas vezes quem acaba por ficar no meio da fogueira, as pessoas, os mais simples, aquele que tinha o cargo mais baixo. Acontece muito isso quase na política. Quase sempre é o eletricista o culpado, não é? Pronto, mas é assim. Vou continuar aqui, então, com a leitura desta carta, para ver qual era a preocupação do pároco. E aqui está a dizer que cartas semelhantes foram também publicadas em O Mensageiro, Leiria, e também no jornal A Ordem. Pronto. Tem aqui os documentos que consta isso. Entre as três redações não existe diferença essencial. Se excluir o post-scriptum nesta carta enviada ao Oriense, nota-se que o pároco teve uma preocupação de adaptar cada carta à publicação a que era destinada. Ou seja, a única coisa que está aqui a mudar das várias cartas que foram mandadas para os diversos jornais, como forma do pároco dizer o que estava-se a passar, é apenas o título, não é? De certa forma, aquilo para onde era enviado. Mas pronto, vamos então tentar ler juntos. Excelentíssimo Senhor Redator, venho rogar a subida honra de publicar em lugar comum do Oriense o seguinte: aos crentes e não crentes. Então o pároco dirige-se a todos, mesmo aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que são católicos, aqueles que não são católicos. Aqueles que acreditam que o Nosso Senhor está ali a aparecer, aqueles que não acreditam. Isto é uma mensagem para todos. Porque tanto os que não acreditam como os que acreditam podiam, de certa forma, fazer deste facto que estava aqui um alvo, de fazer do pároco um alvo, quando na verdade ele não teve culpa. Mas pronto, com toda a repulsão do coração de padre católico, venho tornar patente e asseverar perante todos que tiveram conhecimento, ou que possam vir a ter, do boato, tanto mais infamante e repelente, quanto mais perigoso para a minha existência e dignidade paroquial, de que fui cúmplice no brusco arrebatamento das criancinhas que dizem ver Nossa Senhora nesta freguesia, a autoridade de seus pais e a satisfação que desejavam as 5 a 6 mil pessoas, segundo os cálculos que muitas, à distância de tantas léguas e com enormes sacrifícios, vieram para as ver, falar e ouvir. Falar, digo, venho,
a repelir tão injusta como insidiosa calúnia, bradando ao mundo inteiro que não tomei parte, por mínima que fosse, quer direto, quer indiretamente, no odioso sacrílego ato. Então aqui está uma coisa muito importante. Já estavam a ir a Fátima, naquela altura, nesta aparição de agosto, cerca de 5 a 6 mil pessoas. O que é que levava tanta gente a ir a Fátima? O que é que leva tanta gente agora a procurar o espiritual? Neste mundo tão material, eu acho que cada vez mais pessoas buscam algo mais. E naquele tempo em que o Estado estava a ter tanto trabalho para retirar às pessoas este espiritualmente, aquilo que era espiritual. Porque estavam naquela quase guerra. Eu depois vou aqui colocar outros documentos, naquela separação do Estado, da Igreja e do Estado, aquela vontade do Estado de dizer: eu não quero mais que a Igreja e os seus mandamentos dirijam as nossas leis. Exatamente é isso. Quando o Estado pede a sua laicaização, de certa forma, está a dizer: eu não quero que os mandamentos de Deus dirijam os nossos mandamentos do homem. Isto parece para muita gente, pode parecer para muita gente difícil de ouvir. Mas é o que, se forem olhar a história, há uma grande guerra contra Deus nos últimos tempos. Porque o homem, a pessoa humana, se arroga no direito de fazer para ela própria as suas próprias leis. Sem querer ouvir a Deus. Sem querer se reger pelas leis de Deus. Durante séculos, as leis de Deus eram quase como que um direito natural. Especialmente aqui no Ocidente, o que uniu muitos povos foi esta religião cristã católica. Eu digo cristã católica, sim, porque tudo aquilo que depois veio do protestantismo, essas coisas todas, só apareceram de uma forma que foi ali que começou cada vez mais desunião. Podem dizer o que for, mas a partir do momento em que as pessoas começaram a se arrogar para si mesmas, sabedoras e conhecedoras do que estava na Bíblia, sem ouvir a Igreja, que é a guardiã, do que foi escrito e que foi acreditado desde o sempre, quando as pessoas se arrogaram na sua vontade de ser elas a interpretar as Sagradas Escrituras, ser elas a interpretar tudo aquilo que Deus dizia ou disse, começou as confusões. Mas pronto, vamos continuar aqui. Então, quer dizer, já havia naquela altura tanta gente à procura dessas crianças. E porquê? Eu faço essa pergunta, porquê? Porquê que este vídeo, quando eu lanço no meu canal, apesar de serem poucas pessoas, porquê que, apesar de eu não fazer qualquer tipo, quase nenhuma publicidade, porquê que há sempre pessoas que vêm ouvir este vídeo e vêm buscar neste vídeo alguma coisa? Porque as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam algo mais do que humanamente lhes é dado. Mas claro que nós estamos muito longe, às vezes, de perceber a nossa pobreza. A pobreza do homem moderno. A pobreza que estamos a ser submetidos nos últimos tempos, quando nós nos voltamos contra Deus
e queremos fazer as leis conforme a vontade humana. Mas continuando. O administrador não me confiou o segredo de suas intenções. E se foi providencial, que foi a autoridade levar furtivamente, sem ocasião de resistência às criancinhas, não foi menos providencial a aclamação dos ânimos excitados pelo diabólico boato. Aliás, teria esta freguesia hoje a lamentar a morte do seu pároco como cúmplice. Quer dizer, houve ali um boato de que foi o pároco que quis isto. Como às vezes há muitos boatos a dizer que a igreja fez isto e fez aquilo. Eu aconselho a muitas pessoas que têm ideias acerca da história da igreja que façam um estudo do que realmente aconteceu. Não acreditem em filmes. Já viram nos meus vídeos passados que a própria Lúcia disse que alguns filmes que retratavam Fátima não estavam a retratar a verdade acerca de seu pai, acerca daquilo que estava a acontecer. E eu digo mesmo, eu só conheci Fátima a partir dos escritos da irmã Lúcia. Não foi através dos filmes. E eu digo a mesma coisa, não é através dos filmes que as pessoas que querem realmente conhecer a Igreja Católica vão conhecer o que é a Igreja Católica. Porque há muitos boatos que são lançados, coisas que são ditas. Como é que aconteceu um boato que foi dito? Foi o pároco! Quando, na verdade, quem foi? E as pessoas às vezes se tumultam e dizem e falam, mas quem? Mas quem acaba por se aprofundar no assunto tem uma grande surpresa. Eu tive essa surpresa. Eu, quando quis realmente estudar a história da Igreja Católica, eu me surpreendi. Porque aquilo tudo que é ensinado mais ou menos na escola, ou que foi ensinado assim de leve, sempre a acusar a Igreja Católica. Quando eu fui conhecer bem a profundo o que realmente aconteceu, meu Deus, eu até tenho a lamentar o que eu pensei acerca da Igreja Católica. Mas continuando. Mas desta vez, ainda cilado de demónio não logrou ferir de morte, devido certamente à Virgem Mãe. Está a dizer que neste momento a Nossa Senhora livrou o pároco da morte, quer dizer, o povo já queria linchar, já queria matar o pároco. Como muitas pessoas às vezes querem matar a Igreja Católica, porque acham que ela é a vilã da sociedade. Aquela que fez tanto mal. Mas olhem para trás. Olhem o que aconteceu nos últimos anos. Quando o ser humano quis se arrogar, ser Deus de si mesmo. Quantas guerras mundiais. Quantas coisas horríveis aconteceram porque o homem se avergonçou ser ele próprio Deus de si mesmo. A autoridade, depois de longo interrogatório das criancinhas em suas casas, as fez conduzir a título de informações para a minha casa, diz, para elas, lhe descobrirem um segredo que ainda não lhe haviam revelado. Donde, em tempo que julgou oportuno, as mandou subir para o carro e, dizendo aos pais e circunstantes que as levavam ao local das aparições, parte a desfilada para Vila Nova de Orém. Então aqui aconteceu o quê? Eles primeiro queriam saber o segredo, porque as crianças diziam que havia um segredo. E essas autoridades que se arrogam, que dizem que não acreditam em Deus, que querem um Estado laico, são as primeiras a estarem preocupadas com que como 3 crianças dizem ter recebido segredo da Mãe de Deus. Meu Deus! Então, mas isto não tem sentido nenhum. Se o Estado se arroga, sabedor das leis e que não precisa de Deus para nada, porque é que está preocupado com o que Nossa Senhora vem dizer a 3 crianças? Por que está tão preocupado com este segredo? Será que eles na verdade têm medo? Têm medo de que Nossa Senhora tenha revelado talvez o segredo
de algo que estava a ser, já desde aquela altura, preparado. Mas pronto, vou parar por aqui. Então vocês estão a ver que o pároco disse exatamente o que aconteceu. Levaram para a casa do pároco, mas depois estavam ali a tentar saber o segredo. Depois eles levaram para Vila Nova de Orem para ver se conseguiam. Mas não conseguiram, porque apesar de todo este aparato, 3 crianças foram superiores a tudo isto. 3 crianças conseguiram, com a sua pureza de intenção e com a sua verdade, ser superiores a todo este aparato de orgulho humano em querer saber, em querer mandar em Deus. Mas continuando. Escolheu a minha casa com que fins? Para se furtar as vias do seu ato que iria provocar? Para que o povo se apontinasse como se amontinou contra mim como cúmplice? Para outro fim? O padre faz aqui certas perguntas. Essas perguntas são para hoje também. Para que fim tantas coisas acontecem? Para que fim tantas ideologias? Para que fim? Tantas separações? Tantos diz que me disse. Tantas separações entre este e aquele. É porque isto diz aquele. Porque isto diz... Para que fim tanta desunião entre o povo? Porquê que o povo tem que estar sempre desunido com estas ideias daqui, estas ideias da lá? Para que fim? O padre... Estas perguntas do pároco servem para hoje também. Porquê a igreja tem que ser sempre cúmplice? Para que fim? Não sei. Mas só o que sei é que declino toda a responsabilidade que cabe tal modo proceder e que Deus pode sempre velar pelos seus. As obras de Deus ninguém pode pôr em traves. O pároco que estava aqui já a dizer que as obras de Deus não adianta, por mais lama que queiram jogar, a verdade sempre aparece. Não foram necessárias, dizem, milhares de testemunhas às crianças para a Rainha dos Anjos revelar o seu poder. Vão elas mesmas atestar os fatos extraordinários dos fenómenos que deram fé e que mais arregaram sua crença. Agora não são as 3 crianças de 9 a 11 anos, são os milhares de pessoas de todas as idades, classes e condições vindas dos diferentes pontos do país. Se a minha ausência como pároco no local se faz sentir aos crentes, não menos se faria sentir a minha presença aos descrentes, em desprimor da verdade dos factos. Lá está, aos descrentes. Muitas vezes um pároco faz falta aos crentes, mas também faz falta aos descrentes. Porque a verdade sempre aparece. E faz falta um padre que confesse, que faça a Sagrada Missa. Faz falta. A Virgem Mãe não precisa da presença do pároco para mostrar a sua bondade, e é necessário que os inimigos da religião não possam deslustrar o brilho da sua benevolência, atribuindo a crença dos povos à presença ou conselho do pároco, porque a fé é um dom de Deus e não dos padres. Eis o verdadeiro motivo da minha ausência e aparente indiferença em tão sublime e maravilhoso assunto. Eis porque não tenho dado meu claro parecer a 1000 interrogações e cartas que me têm dirigido. É aqui uma frase que eu coloco a todos, que o pároco disse. A fé é um dom de Deus e não dos padres. A fé é um dom de Deus e não dos padres. O inimigo não dorme, ruge como leão. E é verdade. O inimigo está por aí, sempre. Desde sempre, sempre esteve. Não foram os apóstolos os primeiros a anunciar a ressurreição do Filho da Virgem. E é verdade. A primeira foi Maria Madalena. E isto tem muito que se lhe diga. Por vezes, Deus escolhe os mais simples para nos levar à verdade. Nós temos é que estar conscientes e com vontade de os ouvir.
Abstenho-me de fazer narração dos fenómenos dados no local das aparições, porque esta já vai longa, de que peço desculpa, e porque certamente a esta hora já a imprensa se deve ter feito eco disso. Creia-me muito agradecido de Vossa Excelência, Padre Manuel Marques Ferreira. PS. Chegou no dia 15 a autoridade com as crianças. A minha casa, onde se juntaram os pais das mesmas e muitas outras pessoas, perante as quais pretendeu, com todas as amabilidades, explicar o seu modo de proceder. Então, só no dia 15 aqui, lá a autoridade, aquela que diz que quer separar-se de Deus, que não quer nada com Deus, mas está sempre preocupada com as coisas de Deus. Está sempre preocupada com os crentes. Ela foi colocar as crianças no dia 15. E depois dessa data que não se vai fazer a aparição. Mais acho que nos Valinhos. Por isso, pensemos que com Deus não se brinca e que tenhamos dentro de nós esta vontade de conhecer a verdade. Não acreditemos em boatos, não acreditemos naquilo que dizem muito. Tenhamos coragem, nós católicos, de aprender profundamente o que é a nossa religião. E tenhamos a vontade de saber o que realmente é a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.